Olá, eu sou o professor Lovato e hoje a nossa aula é sobre fraudes na execução. Antes, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Para a nossa aula, eu resolvi fazer um quadro comparativo. A partir do próximo slide, vocês terão fraudes contra credores e fraudes à execução. E fraude à execução para que seja mais compreensível ou melhor compreendido. Primeiro, tem dois aspectos que são comuns a ambos os institutos. Sugiro a leitura de um livro que eu gosto muito sobre o tema, que é Fraudes contra Credores, do Youssef Said Kahali, uma obra completíssima, apesar de ter sido escrito sob a égide do CPC de 73, ele é muito bom na descrição dos institutos da fraude. Então, existem dois institutos que são comuns, a fraude à execução e a fraude contra credores, que são o eventus damini e o consilium fraudis. Eventus damini, ou evento danoso, numa tradução literal, significa que o devedor praticou um negócio jurídico que o reduziu à insolvência. Tem que ter insolvência. Se não tiver insolvência, não se fala em fraude. Essa insolvência significa que o devedor não tem patrimônio para cobrir as suas dívidas, para cobrir o seu passivo. O outro é o consilium fraudis, ou concerto fraudulento, entre o devedor e o terceiro adquirente. Não é exatamente um conluio, mas você precisa provar, no reconhecimento de uma fraude, que aquele terceiro que adquiriu o bem do devedor, num negócio que reduziu o devedor à insolvência, que esse terceiro, no mínimo, sabia que este vendedor, essa pessoa que negociou, era devedor e que com aquilo poderia fraudar os seus credores. Eventus damini e consilium fraudis. Primeiro, a fraude contra credores está prevista no Código Civil. Então, ela é um instituto de direito material e está vinculada ao interesse privado. Só o credor tem legitimidade para postular o reconhecimento da fraude contra credores. É um instituto de direito privado. Porque nós estamos falando aqui de uma insolvência que lesou apenas o credor. Agora, a fraude à execução é diferente, porque você está trabalhando com a ideia de que, além das figuras do credor e do devedor, existe uma terceira figura, que é o Poder Judiciário. O próprio artigo 792, ele estabelece que não precisa ter uma execução em trâmite para que ocorra fraude à execução. Pode ser uma execução futura, mas tem que ter processo. Usando as palavras do legislador, tem que correr contra o devedor qualquer demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, quando ele se desfaz dos seus bens e fica insolvente, ele lesa o seu credor, mas também prejudica a eficácia da tutela executiva, presente ou futura. Justamente por causa disso, justamente por ser algo que prejudica não apenas o credor, mas também o processo, e justamente por haver um interesse público no reconhecimento da fraude à execução, qualquer sujeito do processo poderá requerer ao juiz que a reconheça. E, como estamos falando de interesse público, o próprio juiz pode reconhecê-la de ofício, o que não acontece na fraude contra credores. Um negócio jurídico praticado em fraude contra credores é um negócio jurídico anulável. E isso está lá no artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Então ele vale até o momento em que ele é anulado pela decisão judicial. Essa decisão judicial terá efeitos ex nunc. Dali para frente, ele vale até que seja anulado, depois não vale mais.
Se não for postulada a ação anulatória, se não for postulada a sua anulação dentro do prazo decadencial de 4 anos, este negócio jurídico se convalida. Esse prazo de 4 anos é decadencial porque o credor não está cobrando a sua dívida com essa ação. A prescrição recai sobre a pretensão. Então, a pretensão de cobrar a dívida. A decadência recai sobre um direito potestativo, ou seja, o direito de impor a anulação de um negócio jurídico através de uma ação anulatória. Esta ação anulatória é chamada de ação pauliana. Na fraude à execução é diferente. O juiz, ele não anula o negócio jurídico. Ele apenas reconhece. É um provimento declaratório simples. Ele reconhece que houve uma fraude à execução. Houve uma fraude à execução. O negócio jurídico praticado pelo devedor com o terceiro é válido, mas inoponível ao juízo da execução. O juiz penhora o bem, mesmo estando em nome do terceiro. E a princípio não há um prazo para que o juiz reconheça a fraude à execução. O prazo é a existência do processo. A fraude à execução, para ser reconhecida, ela tem que ter o processo em trâmite. Se por algum motivo o processo já se encerrou, porque as partes fizeram um acordo e o juiz homologou e o acordo foi cumprido, ou porque ocorreu a prescrição intercorrente do artigo 921, aí, encerrado o processo, não tem por que reabri-lo para reconhecer a fraude à execução. É a qualquer tempo e grau de jurisdição no processo. Muito bem. Agora, a fraude à execução tem um ponto interessante que a diferencia da fraude contra credores. Porque o juiz, para reconhecer a fraude, ele vai usar 2 critérios. O primeiro é o critério objetivo. Boa-fé objetiva. É irrelevante a intenção. Tanto que o artigo 844 do CPC, ele estabelece que a presunção de fraude à execução, ela é absoluta. Ora, presunção absoluta é presunção iure et de iure. É uma presunção que não admite prova em contrário, uma presunção aquiliana, uma presunção legal, diferente da presunção juris tantum, que é aquela presunção relativa que admite a prova em contrário. Então, esta presunção absoluta, ela tem por base as averbações. Quer dizer, se o credor, ele fez uma das averbações que a lei lhe autoriza no registro de bens, registro de imóveis, Detran, do devedor, e o negócio jurídico, a venda do bem foi feita após essa averbação, não há o que se discutir. A fraude à execução está presente. Ah, mas o terceiro de boa-fé, a boa-fé aqui é objetiva. As intenções são irrelevantes. O que nós temos ali? Nós temos as averbações constritivas, como está no caso do 844, descrito que é a averbação da penhora, ou ainda a averbação do 495, a hipoteca judiciária, ela é constritiva. Além de informar terceiros, ela bloqueia o bem. E nós temos as averbações premonitórias, típicas do 799, inciso 9, certidão de distribuição, ou do 828, certidão de deferimento da petição inicial executiva. Nessas 2 certidões, não há o bloqueio do bem. Elas têm como objetivo apenas informar terceiros da existência do processo. Então, se tiver alguma dessas averbações constritivas, outra constritiva também é a averbação cautelar, o arresto, o sequestro, o protesto contra a alienação de bens. Se tiver uma averbação desse tipo, não se discute boa-fé ou má-fé. O critério é objetivo. Agora, se não existir esse tipo de averbação, aí, necessariamente, o credor terá que provar
a má-fé do terceiro adquirente ou o conserto fraudulento. E aí pode surgir uma questão. Tá, mas e se o bem penhorado não é sujeito a registro? Como, por exemplo, acontece naqueles chamados imóveis de posse, em que não há uma certidão de matrícula. Ora, o credor não tem onde averbar a penhora. A penhora fica restrita aos autos do processo. Para isso, o nosso legislador criou a inversão do ônus da prova no artigo 792, parágrafo 2º, quando o bem não for sujeito a registro, e somente nesses casos, compete ao terceiro adquirente comprovar que tomou todas as medidas assecuratórias na aquisição do bem, com certidões, com registros, com as provas que ele tiver. Para bens não sujeitos a registro, porque se o bem for sujeito a registro, ou o credor registra, ou ele prova a má-fé do terceiro adquirente. Essa foi a nossa aula de hoje sobre fraudes na execução. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.